Olá, voltando para a nossa leitura, O Poder do Hábito, a partir da página 51, é o trecho de número 12. Ele vendia aveia Quaker, por exemplo, como um cereal matinal capaz de fornecer energia para 24 horas. Mas só se você comesse uma tigela toda manhã. Anunciava tônicos que curavam dores de barriga, dores nas juntas, pele ruim, problemas femininos, mas só se você tomasse o remédio logo na primeira aparição dos sintomas. Em pouco tempo, as pessoas estavam devorando aveia no raiar do dia ou bebendo goles de garrafinhas marrons sempre que sentiam qualquer indício de fadiga ou indigestão, o que, por sorte, acontecia pelo menos uma vez por dia. Para vender Pepsodent, então, Hopkins precisava de um estímulo que justificasse o uso diário da pasta de dente. Ele sentou-se com uma pilha de livros técnicos sobre saúde dentária. Foi uma leitura árida, ele escreveu depois. Mas no meio de um dos livros achei uma referência às placas de mucina nos dentes, que depois eu chamei de a película. Isso me deu uma ideia atraente. Resolvi anunciar essa pasta de dente como um criador de beleza, lidar com essa película turva. Ao focar-se na película dentária, Hopkins estava ignorando o fato de que esta mesma película sempre cobriu os dentes das pessoas e nunca parecera incomodar ninguém. Ela é uma membrana natural que se forma nos dentes, a despeito do que você come ou da frequência com que escova os dentes. As pessoas nunca tinham prestado muita atenção a ela e não havia muito motivo para que devessem prestar. Você pode se livrar da película comendo uma maçã, passando os dedos nos dentes, escovando-os ou fazendo um bochecho vigoroso com algum líquido. A pasta de dente não fazia nada para ajudar a remover a película. Na verdade, um dos principais pesquisadores de saúde dentária da época disse que todas as pastas de dente, especialmente a Pepsodent, eram inúteis. Isso não impediu que Hopkins explorasse sua descoberta. Aqui, decidiu ele, estava uma deixa que podia deflagrar um hábito em pouco tempo. Cidades estavam cobertas de anúncios de Pepsodent. É só você passar a língua nos dentes, dizia um deles. Vai sentir uma película. É isso que faz seus dentes parecerem sem vida e facilita o apodrecimento. Note quantos dentes bonitos são vistos por toda parte, dizia outro anúncio, mostrando beldades sorridentes. Milhões de pessoas estão usando um novo método de limpeza dentária, porque uma mulher gostaria de ter uma película opaca nos dentes. Pepsodent remove a película. O brilhante desses anúncios era que eles dependiam de uma deixa, a película dentária, que era universal e impossível de ignorar. Dizer para alguém passar a língua nos dentes, na verdade, provavelmente faz com que a pessoa passe a língua nos dentes. E quando fazia isso, provavelmente sentia uma película. Hopkins encontrara uma deixa simples que existia havia milênios e era tão fácil de deflagrar que um anúncio podia fazer com que as pessoas obedecessem automaticamente. Além disso, a recompensa, como Hopkins previu, era ainda mais sedutora. Quem, afinal, não quer ser mais bonito? Quem não quer um sorriso mais bonito? Principalmente quando a única atitude necessária é uma rápida escovada com Pepsodent. Tem um gráfico agora que seria concepção de Hopkins do loop do hábito na Pepsodent. Mostra uma boca opaca, que seria o início, né? A rotina, que é uma pasta de dente na escova, e a recompensa, que seria uma boca limpa, brilhosa. Seria esse o loop da Pepsodent.
Após o lançamento da campanha, uma semana calma se passou, depois duas. Então, na terceira semana, a procura explodiu. Havia tantos pedidos de Pepsodent que a empresa não conseguiu dar conta. Em 3 anos, o produto virou internacional e Hopkins estava criando anúncios em espanhol, alemão e chinês. Dentro de uma década, a Pepsodent era um dos produtos mais vendidos do mundo. Continuaria sendo a pasta de dente mais vendida dos Estados Unidos durante mais de 30 anos, rendendo bilhões de dólares. Antes de a Pepsodent surgir, apenas 7% dos americanos tinham um tubo de pasta de dente no armarinho do banheiro. Uma década depois que a campanha publicitária de Hopkins foi veiculada nacionalmente, esse número pulara para 65%. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a preocupação das Forças Armadas com os dentes dos recrutas diminuíra, pois muitos soldados estavam escovando os dentes todos os dias. Ganhei $1 milhão com a Pepsodent, Hopkins escreveu uns poucos anos depois que o produto surgiu nas prateleiras. O segredo, disse, era que ele aprendera a psicologia humana certa. Essa psicologia era fundamental em 2 regras básicas. Primeira, ache uma deixa simples e óbvia. Segunda, defina claramente as recompensas. Se você acertasse esses elementos, prometia Hopkins, era como mágica. Veja o caso da Pepsodent. Ele identificara uma deixa, a película dentária, e uma recompensa, dentes bonitos, que tinham convencido milhões de pessoas a começar a praticar um ritual diário. Mesmo hoje, as regras de Hopkins são um ingrediente essencial dos livros de marketing e a base de milhões de campanhas publicitárias. E estes mesmos princípios já foram usados para criar milhares de outros hábitos, muitas vezes sem que as pessoas se dessem conta de como estão seguindo de perto a fórmula de Hopkins. Ficou mal colocado. E estes mesmos princípios já foram usados para criar milhares de outros hábitos, muitas vezes sem que as pessoas se dessem conta de como estão seguindo de perto a fórmula de Hopkins. Estudos sobre pessoas que conseguiram instaurar novas rotinas de exercícios, por exemplo, mostram que é mais provável elas se manterem fiéis a um plano de exercício se escolherem uma deixa específica, tal como correr assim que chegar do trabalho, e uma recompensa clara, como uma cerveja ou uma noite de TV sem culpa. Pesquisas sobre dietas dizem que criar novos hábitos alimentares exige uma deixa pré-definida, como planejar os cardápios com antecedência, e recompensas simples para aqueles que persistem em suas intenções. Chegou o momento em que a publicidade nas mãos de alguns atingiu o status de uma ciência, escreveu Hopkins. A publicidade, antigamente um negócio arriscado, tornou-se assim, sob uma direção competente, um dos empreendimentos comerciais mais seguros. É uma afirmação bastante audaciosa. No entanto, as 2 regras de Hopkins, na verdade, não são suficientes. Também há uma terceira regra que deve ser cumprida para criar um hábito. Uma regra tão sutil que o próprio Hopkins se baseava nela sem saber que existia. Ela explica tudo, desde por que é tão difícil ignorar uma caixa de donuts até uma corrida matinal pode se tornar uma rotina quase sem esforços. Preciso ler isso urgente. Os cientistas e executivos de marketing da Procter & Gamble estavam reunidos em volta de uma mesa velha, numa pequena sala sem janelas, lendo a transcrição de uma entrevista com uma mulher que possuía 9 gatos. Quando uma pessoa entre eles finalmente disse o que todos estavam pensando. Se formos despedidos, o que acontece exatamente? Ela perguntou. Os seguranças aparecem e nos conduzem para fora, ou recebemos algum tipo de aviso prévio. Na verdade, isso é uma pergunta. Os seguranças aparecem e nos conduzem para fora, ou recebemos algum tipo de aviso prévio? O chefe da equipe, Drake Stimson,
outrora um astro em ascensão dentro de uma empresa, olhou fixo para ela. Não sei, ele disse. Seu cabelo estava todo desgrenhado. Seus olhos estavam cansados. Nunca achei que a coisa fosse ficar tão grave. Eles me disseram que coordenar esse projeto era uma promoção. O ano era 1996 e o grupo sentado à mesa estava descobrindo, apesar das afirmações de Claude Hopkins, como o processo de vender alguma coisa podia se tornar extremamente não científico. Eles todos trabalhavam para uma das maiores empresas mundiais de bens de consumo, a empresa por trás das batatas Pringles, do Oil of Olay, do papel toalha Bounty, dos cosméticos CoverGirls, da Downy e da Duracell. Eu acho que eu conheço uns 3 desses. Assim como dezenas de outras marcas. A P&G coletava mais dados que quase todo outro empreendimento do planeta e dependia de métodos estatísticos complexos para criar suas campanhas de marketing. A empresa era incrivelmente boa em descobrir como vender coisas. Só no mercado de produtos para lavar roupas, os produtos da P&G lavava um em cada 2 cestos de roupa suja nos Estados Unidos. Seu faturamento anual ultrapassava os 35 bilhões de dólares. Porém, a equipe de Stimson, que fora encarregada de criar a campanha publicitária para um dos novos produtos mais promissores da P&G, estava à beira da derrota. A empresa gastara milhões de dólares desenvolvendo um spray capaz de eliminar odores de quase todo o tecido, e todos os pesquisadores naquela salinha sem janelas não faziam ideia de como convencer as pessoas a comprá-lo. O spray tinha sido criado cerca de 3 anos antes, quando um dos químicos da P&G estava trabalhando com uma substância chamada hidroxipropil beta-ciclodextrina, trava-língua, ou HPBCD, num laboratório. O químico era fumante. Suas roupas geralmente cheiravam a cinzeiro. Um dia, depois de trabalhar com HPBCD, sua mulher o recebeu à porta. Você parou de fumar? Ela perguntou. Não, ele disse. Ficou desconfiado. Fazia anos que ela vinha insistindo para que ele parasse de fumar. Aquilo parecia algum tipo de truque de psicologia invertida. É que você não está com o cheiro de cigarro, ela disse. No dia seguinte, ele voltou ao laboratório e começou a experimentar HPBCD com vários odores ruins. Em pouco tempo, tinha centenas de ampolas contendo tecidos com cheiro de cachorro molhado, charutos, meias suadas, comida chinesa, camisas mofadas e toalhas sujas. Quando colocou o bendito spray na água e borrifou nas amostras, os odores foram atraídos para dentro das moléculas da substância química. Depois que o borrifo secava, o cheiro sumia. Quando o químico explicou suas descobertas aos executivos da P&G, eles ficaram extasiados. Durante anos, as pesquisas de mercado vinham dizendo que os consumidores estavam pedindo algo que pudesse eliminar maus cheiros. Não só disfarçá-los, mas erradicá-los de uma vez por todas. Quando uma equipe de pesquisadores entrevistara consumidores em suas casas, descobriram que muitos deles deixavam suas blusas ou calças do lado de fora depois de uma noite num bar ou numa festa. Minhas roupas estão sempre com cheiro de cigarro quando eu chego em casa, mas não quero pagar uma lavagem a seco toda vez que saio, disse uma mulher. A P&G, detectando uma oportunidade, lançou um produto ultra confidencial para transformar o HPBCD num produto viável. Eles gastaram milhões de dólares para aperfeiçoar a fórmula, finalmente produzindo um líquido incolor e inodoro
capaz de eliminar qualquer odor desagradável. A ciência por trás do spray era tão avançada que a NASA acabaria usando o produto para limpar os interiores dos ônibus espaciais quando voltavam do espaço. A melhor parte é que o produto era barato de fabricar. Não deixava manchas e podia eliminar os odores de qualquer sofá fedido, jaqueta velha ou assento manchado de carro. O projeto tinha sido um grande risco, mas a P&G agora tinha tudo para faturar bilhões se conseguisse bolar a campanha de marketing certa. Decidiram batizar o produto de Febreze e convidaram Stimpson, um garoto prodígio de 31 anos com formação em matemática e psicologia, para liderar a equipe de marketing. Stimpson era alto e bonito, com um queixo forte, uma voz gentil e um gosto por refeições sofisticadas. Preferiria ver meus filhos fumando maconha do que comendo no McDonald's, ele uma vez disse a um colega. Antes de entrar para a P&G, passara 5 anos na Wall Street construindo modelos matemáticos para escolher ações. Quando se mudou para Cincinnati, onde ficava a sede da P&G, foi recrutado para ajudar a cuidar de linhas de produtos importantes, incluindo o amaciante Bounce e as folhas de secadora Downy. Mas o Febreze, eu acho que fala Febreze, era diferente. Era uma chance de lançar uma categoria totalmente nova de produto, de acrescentar ao carrinho de compras do consumidor uma coisa que nunca estivera ali antes. Só o que Stimpson precisava fazer era descobrir como transformar a Febreze num hábito e o produto sumiria das prateleiras. Quão difícil isso podia ser? Stimpson e seus colegas decidiram apresentar o Febreze em uns poucos mercados de teste, Phoenix, Salt Lake City e Boise. Eles foram até essas cidades e distribuíram amostras. Então perguntaram às pessoas se podiam ir à casa delas e perguntaram se poderiam ir até a casa delas. Ponto. Ao longo de 2 meses, visitaram centenas de lares. Seu primeiro grande avanço aconteceu quando eles visitaram uma guarda florestal em Phoenix. Ela tinha 20 e tantos anos e morava sozinha. Seu trabalho era capturar animais que surgiam vindos do deserto. Ela pegava coiotes, racuns, de vez em quando um puma e gambás. Montes e montes de gambás, que muitas vezes a borrifavam quando eram capturados. Sou solteira e gostaria de encontrar alguém para ter filhos, a guarda florestal disse a Stimpson e seus colegas, quando estavam sentados na sala da casa dela. Saio para vários encontros, tipo, acho que sou atraente, sabe? Sou inteligente e sinto que sou um bom partido. Porém, sua vida amorosa era prejudicada, ela explicou, pois tudo à sua volta cheirava a gambá. Sua casa, sua picape, suas roupas, suas botas, suas mãos, suas cortinas, até a sua cama. Ela tentara todo tipo de solução, comprara sabonetes e shampoos especiais, acendera velas, usara máquinas caras para limpar os carpetes. Nada tinha funcionado. Quando saio para um encontro, sinto alguma coisa cheirando a gambá e começo a ficar obcecada, ela contou. Começo a me perguntar, será que ele está sentindo? E se eu levá-lo para casa e ele quiser ir embora? Que situação. Gente, eu vou ler até aqui, até a página 57, no início dela. No próximo vídeo eu continuo. Tá legal assim, vou continuar mesmo. Até mais.